Esta é a América do século XVIII. A América antes da máquina. E este é o povoado de Greenfield, uma comunidade típica de uma nação ainda tranquila. Henry Ford construiu Greenfield Village, uma cidade-monumento para preservar de algum modo a sua própria história. A Revolução Industrial, seu início nos Estados Unidos. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Alamo. Este é outro monumento construído por Henry Ford. Em termos de quilômetros, a fábrica da Ford, no Rio Rouge, fica a uma pequena distância de Greenfield Village. Porém, em termos de tempo, fica a séculos de distância. Aqui a matéria-prima é moldada, montada e finalmente sai da linha de montagem como um produto acabado. É um processo simples e lógico. No entanto, isto representa uma evolução além dos sonhos mais fantásticos do homem do século XVIII. Para compreender como a Revolução Industrial destruiu as Greenfield Villages da América, precisamos recuar quase 2 séculos. A vida nos povoados era simples. O objetivo do trabalho era a satisfação das modestas necessidades de uma nação essencialmente agrícola. O artesão especializado trabalhava sozinho em sua oficina. A maior parte do trabalho era ainda realizada nas casas. Aqueles que tinham recursos importavam roupas da Inglaterra. Aqueles que não podiam teciam seu próprio fio de algodão e faziam suas roupas. A fabricação industrial era quase desconhecida. Por que fabricar produtos? Era muito mais fácil trabalhar no campo, havendo terra disponível. Aqueles que trabalham no campo são escolhidos por Deus. Assim falava Thomas Jefferson em 1784. Jefferson não via nenhum motivo para a industrialização e os seus conterrâneos pensavam da mesma forma. Era mais fácil importar da Inglaterra, onde a era industrial já havia começado. A América parecia estar destinada a permanecer uma terra de fazendeiros e negociantes, atuando na importação e exportação por via marítima. Os navios da Nova Inglaterra transportavam para a Europa matéria-prima, algodão, linho, madeira, fumo e lã, e retornavam com produtos industrializados. A América dependia da Europa. Tal situação não oferecia obstáculos enquanto a Europa estivesse em paz. Mas no início do século XIX, a França e a Inglaterra entraram em guerra ameaçando a frota mercante americana. Em retaliação, os Estados Unidos decretaram um embargo da exportação de produtos. Os efeitos desta guerra e da seguinte em 1812 contra a Inglaterra foram danosos à frota mercante dos americanos, a tal ponto que a importação de produtos industrializados foi quase eliminada. Antes do fim da guerra de 1812, Thomas Jefferson já havia mudado de opinião quanto à industrialização. Estamos vivendo momentos que não acreditávamos. Existe um poder com força suficiente para nos excluir do comércio com as outras nações. Para sermos independentes e termos uma vida confortável, devemos, nós mesmos, fabricar os bens de consumo. Devemos agora colocar o industrial ao lado do agricultor.
As condições mudaram. A América, completamente ilhada da Europa, precisava ser industrializada. Os comerciantes da Nova Inglaterra, sem condições para operar os seus navios, procuravam novas formas de investimento. Alguns anos antes, um inglês chamado Samuel Slater havia lhes mostrado um caminho. Aos 20 anos, vi um anúncio em um jornal americano onde se ofereciam máquinas modernas para beneficiamento do algodão. E como eu tinha sido aprendiz na fábrica inglesa do Sr. Richard Arkwright, que desenvolvera a máquina para a fiação de algodão, achei que essa máquina faria sucesso na América. Disfarcei-me de camponês e embarquei num navio para Nova York. Não revelei minhas intenções nem à minha mãe, porque as leis inglesas proibiam a exportação de máquinas, inclusive desenhos e modelos, e a imigração de operários especializados não era permitida. Desembarquei em Nova York e fui para Rhode Island, onde um rico comerciante se dispunha a fundar uma fábrica se eu conseguisse reproduzir uma máquina inglesa. Contando somente com a minha memória, construí a máquina para a fiação de algodão e escolhemos um lugar na margem do rio Pawtucket, que nos abasteceria com a força hidráulica necessária para movimentar as máquinas. Naquele local, em 1791, construímos uma fábrica cujas máquinas eram operadas por 9 crianças entre 7 e 12 anos de idade. Era um modesto começo este da Revolução Industrial Americana. Uma pequena fábrica onde se produzia somente o fio de algodão, uma vez que o tecido ainda era fabricado em outro local. Um projeto de máquina contrabandeado da Inglaterra e montado em uma pequena fábrica no modelo inglês. Qual seria a contribuição americana para a Revolução Industrial? Talvez esta contribuição tenha começado com um grupo de homens em Massachusetts, em 1813. Bem, aí está. Companhia Manufatureira de Boston. Já é oficial. Esperemos que tenha êxito. É claro que alcançará êxito, Francis. Se os teares ingleses podem produzir quilômetros de tecido em um único dia, nós também conseguiremos. Com maior razão, aperfeiçoamos o modelo inglês. De que outra forma a família Lowell poderia investir o seu dinheiro? Com a Inglaterra em guerra, não se pode nem navegar. Sei disso. Provavelmente está certo. Se eu tivesse objeções, não teria investido tanto. Acho que um dia ainda seremos muito ricos. A única dúvida é aquela que se sente antes de empreender algo novo. Apenas essa. Bem, não há nada de novo em utilizar máquinas inglesas. Eu sei, Patrício. Uma coisa é usar máquinas inglesas, outra é estar inovando. Se realmente pudermos pôr o algodão bruto em uma extremidade da fábrica e na outra retirar o produto acabado, teremos feito o que nunca foi realizado antes. Ora, Francis, certamente alguém já pensou nisso antes. Na verdade, ninguém havia pensado. Francis Cabot Lowell e alguns amigos fundaram a primeira fábrica moderna. Antes, inclusive na Inglaterra, as etapas de produção eram realizadas em locais distintos. Produzia-se o fio de algodão em uma fábrica como aquela de Slater, o tecido era fabricado em outro lugar e, em uma terceira fábrica, era clareado. Em 1814, em Waltham, Massachusetts, o processo foi modernizado. Nenhum produto novo era manufaturado. Nenhuma máquina nova foi introduzida. A inovação consistia na combinação do antigo sistema de produção de tal forma que todo este processo, do começo ao fim, era realizado em um único local. Por que isto não havia sido feito na Europa? Talvez porque na América havia menos tradições a quebrar. Não havia nenhuma regra estabelecida de produção para Francis Lowell e seus sócios. Logo, eles tinham total liberdade para decidir sobre o método mais prático de produção. Não tinham talento para o trabalho manual, mas sim para a organização, para realizar o óbvio. Dentro de poucos anos, a fábrica estava produzindo quilômetros de tecidos por dia. E os preços, para os consumidores, caíram de 25 para 6 centavos de dólar o metro.
Os proprietários então começaram a procurar outra instalação. Eles sabiam que poderiam movimentar mais teares se contassem com mais força hidráulica. O problema era onde encontrá-la. Por que não compramos o canal Paultec? Inicialmente, aquela parecia ser uma ideia absurda, mas Francis Lowell pensou e concluiu que a compra do canal Pawtucket proporcionaria à sua fábrica toda a força hidráulica do rio Merrimack, o qual tinha uma queda d'água com mais de 10 metros de altura. Essa força poderia movimentar um grande número de teares. Lowell decidiu comprar o canal. Ele jamais poderia fazer algo semelhante na Inglaterra, onde a força hidráulica havia sido há muito tempo distribuída em pequenas cotas e, consequentemente, as fábricas eram obrigadas a permanecer pequenas. Somente na América era possível pensar em empreendimentos arrojados e grandiosos. Lowell comprou o canal Pawtucket, construiu a maior fábrica dos Estados Unidos e fundou a cidade de Lowell. Mas ainda havia um problema perturbando Lowell e os outros industriais daquela época. As máquinas quebravam e os consertos frequentemente duravam várias semanas, pois era necessário que um técnico especializado fabricasse cada peça. Uma arma, por exemplo, era ainda obra de artesão. Cada peça era cuidadosa e lentamente moldada à mão. Por isso, a proposta de Eli Whitney para o secretário do Tesouro parecia absurda em 1798. 10.000 mosquetes. Fabricarei 10.000 mosquetes em 28 meses. Isso se o governo concordar com os termos do contrato. Sr. Whitney, nem eu nem o presidente podemos imaginar como o senhor conseguirá produzir tantos mosquetes num prazo tão curto. Onde o senhor encontrará os armeiros? Não vou precisar de armeiros. O país precisa de armas. Se o senhor diz que as entregará, nós acreditamos. Talvez a ideia tenha ocorrido a Eli Whitney quando ele desenvolveu o seu descaroçador de algodão. De qualquer modo, a ideia foi dele e era surpreendentemente simples. As peças para as máquinas deveriam ser intercambiáveis. Em lugar de um artesão especializado a moldar peça por peça, máquinas de precisão fabricariam milhares de peças de reposição, que seriam utilizadas de forma permutável. Este foi outro exemplo de desenvolvimento do óbvio. E naquela época, na América, onde havia falta de artesãos especializados, os seus serviços não seriam mais necessários. A máquina, e não o homem, seria especializada. Passados os 28 meses, o Sr. Whitney não entregou nenhum dos seus prometidos mosquetes. Ele se dirigiu ao presidente Adams, esperando que a demonstração do seu novo empreendimento salvasse a sua reputação. Sr. Whitney, o presidente o receberá agora. Está muito bem. Veja, senhor. Veja bem aqui esta área. Está realmente claro. Como vai, Sr. Whitney? Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores. Sr. Whitney, todos nós sabemos que o senhor não cumpriu as obrigações contratuais com respeito aos mosquetes. Reconheço, senhor. Reconheço e lamento não ter cumprido o contrato. Todavia, pediria somente que os senhores mesmos verificassem. Aqui temos uma peça acabada de mosquete, feita por um artesão de acordo com o que eu chamaria de modelo antigo. E aqui temos um estoque completo de peças de mosquetes, fabricadas pela máquina. As peças são totalmente idênticas. Agora, eu pediria ao senhor presidente que pegasse ao acaso uma peça de cada pilha, as montasse e mostrasse aos membros do gabinete que, sem nenhum treinamento especial, o senhor pode montar um mosquete com essas peças.
Sr. Whitney, aceite os meus parabéns. Muito obrigado, senhor. Jamais eu poderia crer que essas máquinas pudessem fabricar peças tão exatamente iguais, de forma que, inclusive, um homem sem nenhuma experiência como armeiro pudesse montar uma arma. O senhor percebe o que significa isso? Milhares e milhares de peças poderão agora ser fabricadas em série. Isto é realmente... Em lugar de receber uma reclamação, Whitney recebeu uma prorrogação do prazo do contrato e mais $20.000. Graças à ideia de peças de reposição, os concertos passaram a ser feitos de forma mais rápida e sem dificuldades. A produção em série tornou-se viável e, talvez o mais importante, qualquer um poderia ser um profissional. Uma grande mudança ocorria também nas fazendas dos Estados Unidos. As pessoas começaram gradativamente a abandonar o campo e se dirigiam para as fábricas. Não era preciso nenhum treinamento especial para ser um operário. Qualquer um podia operar uma máquina. Onde havia concentração de máquinas, também havia concentração de pessoas. As cidades começaram a inchar. Em Nova York, em 1790, a população era de 33.131 habitantes. Em 1820, 123.706. Em 1840, 312.852. As fábricas atraíam as pessoas como um ímã. Essa gente frequentemente vivia muito mal e ganhava pouco. Não obstante, continuava a chegar. Vagarosamente, a cidade substituiu a fazenda como unidade dominante na vida americana. E à medida que a produção aumentava, os estoques cresciam e um problema era inevitável: como levar os produtos até o consumidor. Até o início do século XIX, os meios de transporte haviam mudado muito pouco, comparando-se com aqueles dos séculos anteriores. Viajar rio acima era impossível. O transporte rodoviário para longas distâncias era muito caro. Era necessária uma revolução nos transportes para expandir a revolução industrial. Em 1825, o canal Erie foi inaugurado com fogos de artifício, parada e um solene lançamento de água do canal no Oceano Atlântico. O leste e o oeste foram subitamente ligados por esse canal gigantesco. Os produtos industrializados da Nova Inglaterra passaram a ter um meio mais barato de transporte para o oeste. O motor a vapor era uma fonte de energia revolucionária, pois mercadorias e pessoas podiam ser transportadas tanto rio abaixo quanto rio acima. Os rios do oeste americano tornaram-se, então, grandes artérias de comércio por onde eram transportados os produtos do leste. Mas o fato mais importante ainda estava por acontecer. Com a ferrovia, a vastidão territorial americana não era mais um obstáculo, e sim uma riqueza. Trilhos ferroviários podiam atravessar todo o território. Os industriais tinham diante deles o maior mercado da história. A América, às vésperas da Guerra Civil, comparada àquela de 50 anos atrás, mudara radicalmente. Quase um quinto da população americana já havia migrado para as cidades. A indústria estava solidamente estabelecida, principalmente no Nordeste. Confinada aos limites da ferrovia, a indústria também beneficiava o Oeste emergente. Mas, se o Norte era agora a terra da indústria, o Sul ainda era a terra do algodão. A Guerra Civil seria não somente uma guerra entre Norte e Sul, mas uma guerra entre agricultura e indústria.
50 anos, o velho mundo chegara ao seu final. No espaço de 50 anos, foram lançadas as fundações do novo mundo.